Bom dia, nono ano. Vamos iniciar aqui mais uma aula de filosofia. E na nossa aula de hoje, nós vamos estudar a página 3 e 4 do livro de vocês, tá certo? Então, vocês podem abrir o livro aí, quem já tiver com o livro, para que a gente possa aí acompanhar a aula utilizando o nosso material, tá certo? Então, na aula de hoje, nós vamos estudar o tema aqui, tecnologia para quê? Como vocês podem ver aí na tela de vocês, tá certo? Então, logo no início aqui da aula, o texto já nos propõe a fazer uma reflexão a respeito do que vem à cabeça de vocês quando você fala sobre tecnologia, quando a gente pronuncia essa palavra, tecnologia. Então, quando falamos em tecnologia, que imagem vem à cabeça de vocês? Provavelmente, como vocês já são de uma geração tecnológica, uma geração que desde muito cedo estão inseridos aí, utilizando esses recursos, provavelmente vai vir à cabeça de vocês um smartphone, notebooks, computadores, jogos, videogames, enfim, todos esses recursos, né? Esses dispositivos que foram criados aí de uma década para cá, mais ou menos, e que vocês já provavelmente já devem ter nascido utilizando esses dispositivos, ou pelo menos desde muito cedo. Então, quando a gente fala em tecnologia, provavelmente deve vir à cabeça de vocês esses dispositivos. Então, provavelmente você e os seus colegas lembraram-se de citar o smartphone, o computador, o videogame, a própria internet e também outros artefatos eletroeletrônicos que provavelmente vocês têm contato muito mais do que outras gerações que vieram antes de vocês. Então, muitas vezes não nos damos conta, mas objetos simples do nosso cotidiano também são alguns exemplos de tecnologia. A gente também pode associá-los como uma tecnologia, como vocês podem ver aí, esse exemplo de um papel e também de um lápis, uma caneta. Esse papel ele foi inventado pelos chineses no primeiro século da nossa era, aproximadamente, e também o uso dos primeiros lápis com grafite foi registrado na Grã-Bretanha em 1565. Então, mesmo que a gente hoje em dia não associe, por exemplo, esses objetos como uma tecnologia, como algo tecnológico, ele também é uma tecnologia. Ele também foi inventado a partir de uma tecnologia criada aí no momento em que eles surgem, no período em que eles surgem. Então, não é porque hoje em dia a gente associa a tecnologia apenas a esses aparelhos eletrônicos, esses avanços da internet, enfim, que esses materiais, essas coisas simples do dia a dia, não pode ser considerado uma tecnologia. Então, existe ao nosso redor uma grande quantidade de objetos que foram criados e produzidos pelo ser humano em uma tentativa de melhorar a nossa vida. Então, o próprio papel e o lápis foi um desses objetos que foram criados pelos seres humanos a fim de nos ajudar, de melhorar a nossa vida, porque imagina antes de existir o papel, a caneta, como eles utilizavam para deixar ali escrito os seus pensamentos, enfim, tudo aquilo que eles queriam, né, deixar guardado. Então, todos eles refletem a ideia de alguém. Foram fabricados por meio da transformação de uma ou mais matérias-primas e percorrem um caminho até chegar a nós. Alguns foram inventados, né, recentemente, outros há muito mais tempo. Então, vocês precisam ter essa noção de que quando a gente fala em qualquer coisa, qualquer objeto, qualquer invenção, vamos dizer assim, mesmo que por mais simples que seja, como o que nos parece hoje em dia, né, que é tão simples como uma caneta, existe alguém por trás desse objeto. Ele não surge do nada. Alguém ali criou, pensou, formulou
uma ideia para que esse objeto surgisse e para que ele se transformasse de fato naquele objeto. Então, a gente precisa ter isso na nossa cabeça de que sempre há uma pessoa, uma ideia por trás de qualquer objeto, mesmo que seja o mais simples. E em especial, nas últimas décadas, né, quase todos os dias, vários objetos novos são apresentados. Então, ao longo, pelo menos dessas últimas décadas, com o avanço tecnológico, enfim, com todos esses recursos à nossa mão, quase que diariamente nós vemos sempre um lançamento de algo, de um eletrodoméstico, de um celular, de um dispositivo como um computador, enfim, até mesmo em relação a embalagens de produtos. São inúmeros os exemplos que a gente pode aí ter como referência aí dessas invenções que foram surgindo aí ao longo dos anos, principalmente a partir dessa última década. Então, com alguns deles, entramos em contato de forma direta e com outros de forma virtual. Por exemplo, um lançamento de um smartphone, de um iPhone, muitas vezes a gente sabe que foi lançado, a gente já viu, a gente já pesquisou com recurso da internet, sabemos tudo sobre aquele lançamento, mas a gente não teve ainda o contato direto com aquele objeto. Estou dando um exemplo do celular, mas tem diversas outras coisas que a gente pode associar. E muitas vezes a gente só consegue ter acesso àquele produto através das propagandas. Então, as propagandas é um jogo aí de marketing que essas empresas usam para que a gente fique tentado a todo custo ter aquele objeto, ter aquela coisa, né? Que eles estão ali fazendo aquela propaganda. E muitas vezes a gente nem se dá conta de que a gente adquire tal objeto por pura influência dessas propagandas, sem ao menos saber direito do que se trata, se é realmente um objeto bom, se vale realmente a pena ter aquele objeto. Então, as propagandas, ela é um veículo importantíssimo, né, para as marcas, para que chegue às pessoas que provavelmente não teria chance de ter de ver, de pegar naquele objeto diretamente. Então, observamos isso tão de perto que podemos nos questionar: será que este ambiente em que vivemos, repleto de produtos, pode influenciar nossas formas de pensar, viver e compreender a vida? A ausência ou a diminuição desses produtos ao alcance de nossas mãos faria com que pensássemos de modo diferente? Somos influenciados por essas coisas que utilizamos até mesmo sem perceber? E aí, será que esses anos que foram aí se modificando, essas tecnologias cada vez mais evoluídas, será que tudo isso de alguma forma nos influencia a viver de uma forma e não de outra? Ou até mesmo pensar de uma forma e não de outra? Agir de uma forma e não de outra? Então, essas perguntas, elas são super importantes para que a gente reflita o impacto que essas novas tecnologias têm na nossa vivência. Elas causam, na verdade, na nossa vivência, nas nossas ações, nas nossas relações, até mesmo com outras pessoas. Então, é super necessário que a gente faça essa reflexão a respeito desse avanço tecnológico. Eu estava lendo outro dia um artigo em que eles colocavam essa pergunta: somos humanos tecnológicos ou tecnologicamente humanizados? E aí, o que é que vocês acham? Somos os seres humanos que utilizamos esses aparelhos tecnológicos apenas, ou de alguma forma fomos tecnologicamente humanizados, ou seja, nos tornamos dependentes dessas tecnologias? Vivemos apenas em função dessas tecnologias.
Se por acaso, de alguma forma, não existisse, ou de uma hora para outra não fosse possível essas tecnologias, como a gente reagiria? Como seria a nossa vivência, a nossa existência sem essas tecnologias, sem esses objetos aí tecnológicos? A partir desse avanço tecnológico, nós desenvolvemos alguns hábitos. Por exemplo, eu tenho certeza que a grande maioria de vocês não saem de casa de forma alguma, nem que seja ir até a esquina, sem o telefone, sem o celular de vocês. Então, muitas vezes a gente esquece tudo em casa. Por exemplo, quando vocês iam à escola, muitas vezes pode esquecer até o caderno, mas o celular não. Então, isso é um hábito que a gente criou a partir desse avanço tecnológico, essa necessidade de sempre estar com aquele objeto, com aquele dispositivo na nossa mão o tempo todo. Então, isso é um hábito que foi criado a partir desse avanço tecnológico. E principalmente com o avanço aí desses aplicativos, esses aplicativos cada vez mais rápidos, mais ágeis, a gente consegue fazer tudo pelo celular, quase tudo, pelo menos, né? Pelo celular. Comprar, pagar, chamar um transporte, ver a localização de algum lugar. Então, tudo isso e mais um pouco a gente pode ver com o celular. E isso só aumenta essa necessidade que a gente tem de sempre estar com ele ali do lado na nossa mão. Então, isso leva a um outro ponto, que será que toda essa tecnologia ela é realmente essencial para a nossa vida? Será que a gente, de fato, não pode mais ter uma vida sem que tenha toda essa tecnologia, essa necessidade de estar a todo momento conectado, com o celular na mão, por exemplo, enfim, utilizando esses recursos tecnológicos, em relação às facilidades que a gente tem a partir desse avanço tecnológico, a gente pode aí dizer que sim, que é algo necessário, facilita muitas coisas, mas em relação às nossas relações, né, sociais, as nossas relações com outras pessoas, por exemplo, na nossa família, com os nossos amigos, dentro da escola, por exemplo, será que todo essa necessidade que nós estamos criando em relação a esses aparelhos tecnológicos, a essa tecnologia, será que é realmente essencial? Será que isso não está influenciando de alguma forma como nós estamos agindo com outras pessoas? Então, tudo isso são questionamentos que a gente pode fazer a partir dessa pergunta, né? Tecnologia para quê? Para que de fato a gente precisa da tecnologia? O que de fato é essencial a partir dela? Então, muitas vezes a tecnologia ela é utilizada para o bem, né? Como vocês aproximar pessoas, a gente pode se comunicar com uma pessoa que está lá longe, quando a gente já faz tempo que a gente viu aquela pessoa. Então, tudo isso são coisas boas que a tecnologia nos trouxe. Mas também existe o lado negativo, o lado ruim desse avanço tecnológico. As invasões de privacidade, compartilhar coisas privadas de outras pessoas. Infelizmente, muitas pessoas fazem isso. Essas notícias, essas propagandas a todo momento nos fazendo tentar comprar essas coisas. Todo esse avanço, esse consumismo que está em torno desses objetos, desse avanço tecnológico. Então, vale questionar até que ponto a gente precisa, de fato, dessa tecnologia. Até que ponto a gente tem a necessidade de estar a todo momento utilizando essa tecnologia, tá certo? Então, essa é a reflexão da aula de hoje. Vocês têm uma atividade para casa, como sempre, né? Eu sei que algumas pessoas ainda não têm um livro, então eu coloquei aqui no slide já a atividade. Vocês vão utilizar o texto da página 4.
Então, o texto, eu não coloquei no slide porque não ia ficar uma imagem boa, mas eu posso colocar no grupo de vocês, para que vocês utilizem o texto para responder essas questões, tá certo? Vocês precisam do texto para responder essas perguntas. É um texto que tem um tema assim, o título, na verdade. Tecnologia, quem vive sem ela? Então, aqui vai relatar a história de uma garotinha que teve que ficar aí algumas horas sem nenhuma tecnologia, sem nenhum aparelho, sem energia elétrica, internet, nada. Ela teve que voltar aí a um tempo, né, em que não existia todos esses recursos. Então, a gente fica até sem saber o que fazer nesses momentos. Então, vocês vão ler esse texto e vão responder essas perguntas aqui da página 5. Coloquei aqui todas as perguntas, tá certo? Então, pessoal, a aula termina aqui. Eu falei um pouco rápido para que o vídeo não fique muito extenso, não fique enorme, mas espero que vocês tenham entendido. Lembrando que qualquer dúvida é só me perguntar no chat, tá certo? Então, até mais e até a próxima aula.